Professor, professora, seja bem-vindo. A gente vai levantar hoje um tema que talvez alguns professores se sintam muito incomodados, que é o uso da inteligência artificial. Eu sei que para alguns isso é quase que um tabu, é indiscutível, a gente não pode falar disso, mas a gente deveria falar disso. Eu acho que você, professora, você, professor, também deveria usar a inteligência artificial. Com a inteligência artificial, você pode facilitar muito mais o seu trabalho. E eu acho que a nossa discussão de hoje é justamente isso. Quais são os prós e os contras, as ameaças e as oportunidades da inteligência artificial para o professor dentro da sala de aula. Então, deixa eu me apresentar para você que ainda não me conhece. Meu nome é Luciano Dalcol, eu sou professor há quase 25 anos e eu sou um grande curioso, eu sou um grande buscador de respostas. Eu tenho muitas perguntas na minha cabeça e por conta dessas perguntas eu tento buscar a melhor solução possível. E sim, fiz vários testes que não deram muito certo, mas hoje eu tenho o meu próprio método de ensinar. Tenho na inteligência artificial não um concorrente, mas uma grande ferramenta que eu aprendi a usar. Eu posso dizer que hoje eu domino a inteligência artificial no uso da educação, e eu posso fazer muitas coisas com um tempo muito mais curto por conta do uso da inteligência artificial. Então eu não vou falar aqui sobre ferramentinhas. A gente vai falar principalmente do uso do ChatGPT e de outros que são similares, como por exemplo o Gemini da Google, como o Copilot da Microsoft, como o DeepSeek que apareceu recentemente, que vem lá do pessoal da China. Então, se você tem interesse em conhecer um pouco mais sobre esse mundo da inteligência artificial e como que a gente pode usar ela na educação, é aqui que você tem que estar. Eu gostaria de começar falando com vocês uma parada que eu ouvi pela primeira vez em 2015. Eu estava lecionando numa escola internacional e ali eu fui chamado para ir para uma conferência que aconteceu de escolas internacionais em São Paulo, na Graded School, que é a escola americana em São Paulo. É enorme, gigantesca, linda, maravilhosa. Mas o que me chamou a atenção ali foi logo no início da palestra de abertura, e aí eu era um diretor de uma escola internacional, mas aí ele falou uma coisa que chamou minha atenção. Na década de 50, os Estados Unidos viviam um momento de euforia muito grande, havia um grande crescimento econômico, e aí eles começaram a colocar aparelhos de televisão nas escolas. E eles começaram a depois desenvolver o cassete, né, a gravação, e aí depois eles começaram a colocar filmes diretamente nas escolas. E a primeira concepção que eles tiveram foi: bem, isso aí já basta. Os jovens adoram assistir uma tela, adoram assistir um filme. Se a gente fizer um filme de cada disciplina, de cada conteúdo, do ano todo, de todos os anos, a gente não precisa mais de professor. E aí foi decretada a primeira vez que foi decretada a morte do professor, a morte da profissão professor. Na década de 80, começaram a surgir, os computadores começaram a se popularizar, na década de 90 a internet se populariza, e aí se decreta novamente que a profissão de professor ia deixar de existir, porque os jovens gostavam muito mais de ficar numa tela de computador do que assistindo uma aula como professor. E aí, com o desenvolvimento da internet como um todo, se decreta que dentro de alguns poucos anos, quando as escolas todas se informatizarem, a profissão de professor deixa de existir. E aí a gente teve a pandemia e, de um jeito ou de outro, todo mundo se informatizou. Todo mundo foi para a internet, todo mundo arranjou algum tipo de aparelho. 2025, eu sou professor, você é professora, então provavelmente eles estavam errados lá. E os professores começaram a dar suas aulas pelo Zoom, pelo Google Meet, seja lá qualquer outro aplicativo que usaram. Tem o pessoal que usou também o Teams da Microsoft, né? Eu confesso que na pandemia, no meu desespero e sem conhecer nenhuma dessas ferramentas, a primeira coisa que eu fiz live, eu fazia lives no Instagram, dando aula
até descobrir que eu podia fazer isso sem ter pessoal intrometendo no meio da minha aula, né. Então a gente sempre arranja um jeito. A tecnologia ela existe, a tecnologia vem, ela ajuda, mas não necessariamente ela decreta o fim das coisas. Mas agora parece ser mais sério, afinal de contas a inteligência artificial, ela tem capacidade de conversar com a gente, né, então ela tem capacidade de desenvolver, uma fala que faz com que a gente não precise de uma outra fonte, né. Você antes, para você saber mexer no computador, você precisava saber linguagem. Só que a inteligência artificial quebrou isso. Você consegue fazer um uma conversa sem precisar codar, né, como o pessoal chama. Não precisa codar. Você só precisa aprender a se comunicar. E que talvez seja uma das maiores dificuldades da geração de hoje. Então, as crianças e os adolescentes, quando usam inteligência artificial, o maior erro deles é justamente pegar, às vezes, uma pergunta que a gente joga num exercício, copiar aquela pergunta, colar no chat GPT, o chat GPT dá uma resposta, e é justamente por isso que eles fazem errado. E por que isso é errado? É simples assim, imagina você está andando no meio da rua e esbarra com uma pessoa e fala assim, tudo bem, o que você sabe sobre a Revolução Francesa? Bem, todo mundo tem um conhecimento geral sobre a Revolução Francesa, mas o que você sabe sobre a Revolução Francesa não ajuda muito para você ter uma conversa e ter um aprofundamento sobre aquela estrutura. Então, a inteligência artificial, ela exige que você converse com ela. Afinal de contas, a primeira grande de todos, o chat GPT, chat em inglês, né, chat, é conversa. Então, você sabe conversar? Você sabe conversar com uma máquina? E para a gente, conversar com uma máquina pode soar estranho, mas nada mais é do que, teoricamente, você agir como você age na sua comunicação com um outro ser humano. A inteligência artificial nunca vai substituir o professor, a verdade é essa. Porque até mesmo para a gente poder colocar uma criança, um adolescente dentro de um lugar com uma máquina que vai conversar com ela, a gente tem que ajudar essa criança a desenvolver a sua conversa, a sua fala, a sua comunicação. E isso não é simples. Isso exige, demanda tempo. Então, é só perguntar para qualquer professor de português e literaturas como é que a gente faz para desenvolver a, a, a capacidade de escrita e leitura de uma criança ou adolescente. Eu quero trazer para você também agora uma ideia que vem, que é uma realidade, tanto das escolas particulares e algumas públicas também, tá? Sala de aula está superlotada, né? A gente às vezes tem salas de aula de escolas que tem 35, 40, eu não vou falar nem mais, porque a partir de 40 para mim é surreal. Eu acho que já é surreal, tá? Você tem um monte de turma cheia, aí você também tem um monte de turma para dar aula, que é para poder compensar a questão financeira. E aí você tem que entregar planejamento disso tudo. E aí você tem que fazer o PEI das crianças neuroatípicas. E aí você tem que fazer um relatório de como é que a turma está indo, qual é o passo que a turma está seguindo. Gente, isso toma tempo demais. A inteligência artificial é justamente para você fazer esse trabalho, para que você pudesse focar muito mais dentro da sala de aula dos seus alunos do que com a papelada que você tem que fazer por causa deles. Você tem como mudar o tamanho da sala de aula? A gente não tem como mudar. A gente não tem como mudar se o ar-condicionado está funcionando ou não está funcionando, se tem ou não tem ar-condicionado dentro da sala de aula. E se a escola está lá e exige que você entregue planos de aula, e se você tiver que fazer 10, 12 planos de aula e você tem que entregar isso todo mês, você vai praticamente ficar um mês inteiro fazendo os planos de aula para depois, quando virar o mês, começar tudo de novo. Cara, tem que ter um jeito de fazer isso mais rápido. Então é o seguinte, eu quero mostrar uma coisinha para você. Eu vou colocar aqui do lado um exemplo que eu criei usando o ChatGPT. Uma coisa muito fictícia, de uma turma de química. Eu imaginei dados, tá? Joguei algumas coisas ali, imaginei coisas a esmo.
Eu não sou professor de química, minha formação é geografia, mas aí eu pedi para o ChatGPT então criar um plano de aula, criar uma estrutura, criar alguma coisa, uma aula que fosse diferente, uma aula que fosse capaz de motivar os meus alunos a participar, a estar ali presentes, né? E aí, olha só, se você acompanhar do lado aqui o que o chat está criando, gente, isso aqui é maravilhoso. É lógico que eu também não preciso aceitar. Então vamos lá, coisas que a gente precisa entender. A inteligência artificial ainda, né, apesar dela estar desenvolvendo muito, ela ainda não é 100% correta, sem falhas. Ela comete erros. Se ela comete erros, eu não preciso pegar tudo que ela cria e fazer 100% do jeito que ela manda para mim. Eu tenho duas opções aí. Então eu pego o resultado desse trabalho que está sendo feito aqui e eu edito, né? Então eu copio, colo num documento, alguma coisa do tipo, e vou fazendo minhas edições. Ou, e aí lembrando, o ChatGPT funciona com esse princípio, é uma conversa. Eu posso chegar para ele e falar assim, olha, não gostei disso, não gostei daquilo, acerta isso, não, você esqueceu não sei o que, você esqueceu não sei o que lá. E você pode dizer, o método de avaliação tá bom, mas eu queria uma coisa diferente. Não, agora em cima disso daí eu quero que você monte uma prova para poder fazer a avaliação desses alunos. Não, em cima desse conteúdo que vai ser a aula, eu quero que você monte um projeto que os alunos vão apresentar. E aí vai, conversa com a máquina. O princípio basicamente é esse. E essa questão de conversar com a máquina é o que a gente chama, dentro dos termos aí da inteligência artificial, de prompt, que é essa partezinha de baixo onde você coloca as informações e que o chat vai respondendo. Eu não gosto de mexer no chat GPT. Eu tenho uma máquina que é Microsoft, né, que usa Windows. E no Windows tem o Copilot. Eu gosto muito do Copilot. Beleza, pode usar à vontade. O princípio é o mesmo. Se você tem um prompt que foi criado no chat GPT e você jogar no Copilot, você vai ter uma resposta parecida, tá? E, e aí, quando você vai partir desse princípio de que a inteligência artificial ela está ali justamente para te ajudar a criar coisas, eu quero que você tenha uma nova percepção sobre a inteligência artificial, por favor. A inteligência artificial, ela não é uma máquina que resolve problemas. Ela é extensão da sua própria inteligência. Você pode usar a inteligência artificial para que ela desenvolva projetos, te dê ideias. Então você quer ser criativo, mas falta que ele joga isso lá. Olha, eu quero fazer uma aula diferente, uma aula de física, uma forma diferente para os meus alunos. A gente não tem um laboratório de física na escola. Que tipo de recurso você tem? Eu posso levar meus alunos para o pátio da escola, eu quero fazer uma atividade de física ao ar livre. Joga essas informações no chat GPT e diz depois para ele no final assim, me ajude a pensar ideias diferentes para dar o conteúdo de física mecânica usando os recursos que eu mencionei. Ele vai te dar pelo menos umas 5 ideias ali que você vai ficar assim, caraca, eu não tinha pensado nisso. É como se eles analisassem não o texto que você escreve, ele olha por palavras-chave e baseado nessas palavras-chave ele dá uma resposta. Por isso que quando o aluno coloca uma pergunta e faz a pergunta e joga lá, ele dá uma resposta vaga e às vezes até errada. Quanto mais informação você joga no chat GPT, melhor ele responde ao que você precisa. Entendeu? Tempo que você normalmente gasta criando um plano de aula. Vamos dizer ali que você gasta 20, 30 minutos fazendo um plano de aula que você vai mandar para a coordenação. Plano de aula esse da semana, vamos pensar assim, plano semanal, né? No chat GPT, em 30 minutos, eu consigo criar planejamento para o ano todo. Para o ano todo. Tudo bem, eu já tenho experiência, eu já sei fazer isso, eu já consigo fazer isso mais rápido também, tá? Mas vamos dizer que você nunca mexeu nisso, você está querendo começar a fazer isso. Gente,
é rápido demais para você fazer isso. É rápido demais você começar a mexer e começar a entender como é que o chat GPT funciona, tá? Então, algumas escolas, principalmente as particulares, já começaram a entender que se a inteligência artificial vira uma ferramenta para o professor, logo eu posso exigir mais do professor. Algumas escolas estão utilizando a ideia de que o professor que não usa inteligência artificial, ele na verdade ele não está sendo fiel ao propósito ao qual ele aderiu à educação. Quem é professor sabe que a educação ela não é mão única, ela é uma via de mão dupla. A gente está sempre trocando com o aluno ou com outros colegas. Quando você decide que você não precisa aprender alguma coisa, você está fazendo o mesmo argumento que o seu aluno ao dizer que, bem, eu não preciso estudar matemática, eu vou fazer direito. Então a gente precisa sim estar aprendendo o tempo todo. E se você disser assim, mas eu não sei mexer em inteligência artificial, esse negócio de computador. Gente, se você mexe no WhatsApp, você tem WhatsApp no telefone? Deve ter, né? Todo mundo tem WhatsApp no telefone. Se você tem um WhatsApp no telefone e você sabe mandar mensagem para outras pessoas, é o mesmo princípio. Só que imagina que ao invés de você mandar para o grupo da família mensagem, você está mandando para um computador que vai responder como se fosse sua família. Às vezes até melhor do que a própria família, hein? Em alguns casos. Então é o seguinte, quando a gente entende que a gente precisa sim estar desenvolvendo, criando uma nova linha de aprendizagem que inclui a inteligência artificial, eu gostaria de fazer um convite para você. Aqui na descrição do vídeo, tá? Tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Primeiro eu coloquei um presentinho lá, é um link para você baixar de graça, tranquilamente, que são 10 prompts básicos para quem trabalha na educação. Esses 10 prompts, se você usar ele no chat GPT, ele é lógico que vai te fazer algumas perguntas em alguns deles. Se você usar isso lá, isso vai te economizar pelo menos 15 horas semanais de trabalhos que você tem, da parte burocrática do seu dia a dia, e de inclusive de planejamento para suas aulas. Nesses 15 prompts, eles vão te economizar 15 horas por semana. Então, clica no link lá embaixo, você já vai encontrar na descrição do vídeo. É só clicar, aí ele vai abrir um formuláriozinho para você preencher seu nome, nome, e-mail e telefone. Eu faço também um convite para você ali, e você também tem um link para você baixar esse e-book de graça, sem problema nenhum, é teu. O outro convite que vai estar nesse processo todo é fazer parte do nosso grupo, tá? Então, como a gente está trabalhando com inteligência artificial, então nosso grupo se chama Professores Inteligentes. Afinal de contas, a gente não usa inteligência só para dar aula, mas a inteligência da máquina, a inteligência artificial, para melhorar o nosso trabalho enquanto docente, tá? E eu sei que você pode falar assim, mas depois vai querer vender isso, vai querer vender aquilo. Eu vou ser sincero com você, eu sou professor. Como vendedor, eu sou horrível. Então, já vou deixar logo claro, sim, mais para frente, em abril, eu vou começar a vender o meu curso de inteligência artificial para professores. Se você tiver afim, ótimo, beleza, eu posso te ensinar. Eu quero fazer um preço acessível para professores, mas o negócio é o seguinte, se você não está afim, não tem problema nenhum. Você aprendeu o que aprendeu aqui. Se você gostou, ótimo. Deixa seu likezinho aqui embaixo. Se você quiser fazer um comentário, quiser fazer uma pergunta, manda lá nos comentários que eu respondo você também. Mas se você não gostou nada disso, beleza, me apaga do histórico, não me segue, não tem problema nenhum, a gente continua de boa, cada um torcendo para que o outro consiga fazer uma aula excelente para os seus alunos, não é mesmo? Agora, se você tem interesse de descobrir como é que transforma esse mundo de inteligência artificial a seu favor, é aqui que você tem que ficar. Então, para isso, se inscreve aqui embaixo, marca o sininho, porque eu pretendo colocar toda semana pelo menos um vídeo novo aqui no YouTube. Eu ainda estou definindo o dia, mas eu vou deixar por enquanto para quarta-feira, para que a gente possa fazer esse trabalho. E aí nas quartas-feiras você vai ter um novo vídeo, você vai ter um novo encontro aqui comigo, e a gente vai conversando um pouquinho mais sobre inteligência artificial na educação. Tá bom?
Espero que você tenha gostado desse primeiro vídeo. A gente se vê na próxima. Paz e bem. Fique com Deus.